período do mandato. Nós tivemos aqui realmente, eu diria, uma mini reforma da Constituição, aprovando um conjunto de emendas e, mais do que emendas à Constituição, a própria regulamentação por parte do Parlamento de alguns itens que há muitos anos esperam regulamentação e não ocorrem. Eu destaco aqui a regulamentação do crime de tortura, em que o Congresso Nacional garante as condições de uma regra, atualizando na regra que a gente trabalhava, era de 1940, e a gente passa a ter uma regulamentação. Ao mesmo tempo, a regulamentação do próprio conceito do que é crime organizado, ou seja, passa a ter não só a definição do que é crime organizado, qualquer organização criminosa com mais de 4 membros, em que tenha determinadas características para ou lesar o patrimônio público, no caso de corrupção, ou para realizar outros crimes, como assalto a banco, crimes relacionados a fraudes, enfim. Destaco ainda a regulamentação do crime hediondo, uma atualização em que nós temos a condição agora de responder a algo que a população há muito tempo, não apenas nessa última manifestação, há muito tempo se incomoda. Veja 2 exemplos, não é, daquilo que fizemos aqui. Quantas vezes a população, quando tem um assassinato, ela não compreende porque que mesmo quando alguém vai a julgamento por assassinato, tem o direito de responder em liberdade. Aqui nós tínhamos uma regra em que o crime hediondo era classificado apenas para casos em que havia um sequestro seguido de morte, um estupro seguido de morte, ou seja, um peculato qualificado. E no caso de crime, tanto do chamado homicídio simples, né, e eu sempre que uso esse termo, eu me pergunto em que história se criou esse termo de simples, como é que podemos classificar de simples tirar a vida de alguém? Aliás, aqui ouvimos uma bela defesa do autor, né, do projeto, o senador José Sarney, que nos fazia essa reflexão sobre a existência de homicídio simples. E aqui eu tive o privilégio de reapresentar um projeto também que foi apresentado há alguns anos atrás, 2005, se não me falha a memória, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tratava já como crime hediondo, como peculato qualificado, o crime de corrupção. O crime de corrupção. E, inclusive, colocava uma situação em que todos os poderes, não apenas o executivo, mas legislativo, judiciário, nos 3 níveis de governo, qualquer autoridade, ao cometer um crime, e ali é definido o que é claramente esse crime de corrupção, ele não mais responde em liberdade. Como diz o povo, responde tanto pelo homicídio simples como pelo crime de corrupção de trás das grades. Novamente, eu remeto para esse sentimento da sociedade de não compreender como é que alguém, muitas vezes, é condenado, não falo de denunciado, eu falo de condenado e respondia em liberdade. Então, senhor presidente, eu acredito que nesse aspecto, nós não podemos estar reclamando de legislação. Eu acho que agora dar as condições de equipar todo o sistema próprio, Ministério Público, Defensoria, o Judiciário, garantir, no caso da segurança, as condições de uma integração maior entre os níveis de governo sobre o combate à própria criminalidade. Aí, nesse caso, é preciso lembrar, tem a parte de narcotráfico e outros crimes que são próprios da Polícia Federal, mas há outros que são próprios da Polícia Estadual. E aí há necessidade de profundas, de mais investimentos, enfim,
para garantir as condições nestas áreas. Eu destaco ainda aqui, numa outra pauta, nessa área da educação e na área da saúde. Eu creio que o debate que foi travado aqui nesse Congresso foi muito importante, e tem algo que eu quero aqui dizer no final desses trabalhos, quando estamos encerrando esses trabalhos, porque não só no segundo semestre, mas eu acho que nesta década nós vamos ter que tratar e encontrar uma solução. Na minha opinião, senhor presidente, analisando e dialogando muito nesse período com pessoas da sociedade, interpretando alguns estudos que foram feitos sobre o pensamento da chamada nova classe média, o pensamento dessa nova juventude, e mais detalhadamente esses novos empreendedores, enfim. Ali nós encontramos uma satisfação com os avanços que o Brasil teve em relação a muitas coisas, em relação à renda. Eu acho que a própria política relacionada ao salário mínimo, que foi ganhando cada vez mais poder de compra, e a ideia é de alcançarmos, hoje nós temos a condição real de alcançarmos um patamar do salário mínimo de um país desenvolvido, algo aí que seja capaz mesmo de tirar alguém apenas pela existência de um trabalhador, ganhando pelo menos um salário mínimo numa família, que possa ser uma renda capaz de dar a sustentação a essa família pela média do tamanho das famílias do Brasil, aí um pouco menos de 4 pessoas por família. Ao pensar assim, o ideal é alcançar hoje algo em torno de $800. $800. É isso que vários países desenvolvidos já alcançaram. No nosso caso, estamos aí na casa de $300, mas eu acho que para quem tinha $70 de salário mínimo lá atrás, eu acho que tivemos um avanço considerável nesta última década e precisamos, porque também os países desenvolvidos não fizeram isso da noite por dia, foi fazendo à medida em que se tivesse renda. E aí é uma profunda mudança na política defendida e encabeçada, tanto no governo do presidente Lula como no governo da presidenta Dilma, de fazendo a distribuição da renda que faz a renda crescer, e não esperar a renda crescer para depois distribuir, como foi apregoado durante um longo período. Pois bem, também verifica-se mudanças importantes nessa área da própria educação. Nós queremos avançar, porque o que o povo pede é melhora nos serviços. Eu acho que esse é o centro do debate. Se a gente observar as pautas, repito, não apenas agora, nesse mês de junho, julho, mas se observarmos já de algum tempo, a grande cobrança que se faz é por melhores serviços. À medida que as pessoas vão melhorando as condições de educação, cito um exemplo simples, o meu estado entrou no século XXI com cerca de 400 mil pessoas completando o ensino médio. Em apenas 10, 11 anos, como vamos completar esse ano, nós estamos ultrapassando de 1 milhão de pessoas com ensino médio, 1.200.000 pessoas aproximadamente. Pessoas que passaram a ter acesso a ensino superior, a ensino técnico, passaram a fazer pós-graduação e, com isso, aumenta a consciência, aumenta a capacidade de discernimento daquilo que, como é que é a relação da sociedade com o próprio Estado. A partir daí é que, na minha visão, à medida que você vai tendo solução, quem não tinha casa passando a ter casa, quem vivia num local que não tinha energia passa a ter energia, quem vivia num local que não tinha um sistema de água e passa a ter água, numa rua que não tinha calçamento, passou a ter calçamento ou asfalto. Ou seja, sei que ainda tem muita coisa a fazer também nesta área, mas ninguém pode desconsiderar o tamanho do avanço que tivemos. Pois bem, e dentro disso, o que cresce? Cresce a exigência por melhores serviços, cresce a exigência de melhores serviços. Ou seja, as pessoas passam a lembrar que todos os dias pagam impostos na sua vida e querem a contrapartida,
querem um serviço de saúde de qualidade, seja porque paga um plano de saúde, ou quem não tem plano de saúde, quer do setor público uma saúde de qualidade. É daí que vem a cobrança que os prefeitos trouxeram, mais uma vez. Mais de 2.500 prefeitos assinaram e entregaram à presidenta Dilma Rousseff um documento em que dizia, olha, nós temos problemas reais de falta de profissionais de saúde, não só médico, né, de profissionais de saúde. Nós queremos uma estrutura melhor de qualidade. E aí ela está correta ao responder. Abrir de um lado as condições de vaga, ter contrato com o governo federal, ter um salário, né, num patamar de R$10 mil, garantir as condições de ter unidade básica de saúde, ter os equipamentos necessários, começar apenas onde tiver alcançado esta condição. Então, eu acredito que a resposta nessa linha, eu acho que ela está correta. E estamos nós aqui discutindo sobre o financiamento da saúde, Eu acredito que a própria regulamentação do ato médico, e aí eu devo dizer aqui que eu esperava ser sancionado o projeto, fruto de todo esse entendimento que tivemos aqui. Por quê? Porque queremos, seja através de quem tem plano de saúde ou através do setor público, mais qualidade, é isso que é cobrado. Na educação, ampliamos as vagas, mas queremos mais qualidade. Queremos uma educação que seja capaz de desenvolver a capacidade crítica, onde o filho, a filha, o neto, a neta, estudando numa escola pública, ele possa também ter acesso à escola privada. E aqui, senhor presidente, eu não posso deixar de destacar algo que, em relação ao meu próprio partido, que encabeça o governo, tanto com o presidente Lula como a presidenta Dilma, é algo de especial, ou seja, o conceito que está na nossa Constituição de investimento público em educação. Ou seja, se o setor público não dá conta sozinho, poder abrir espaço. Já caminho para o encerramento, presidente, abrindo espaço com o setor privado. Qual seja, você poder, através do ProUni, através do FIES, ter acesso ao ensino público, ou, aliás, a uma vaga no setor privado. Esses dias eu conversava com o meu filho, ele faz medicina, e ele me dizia, olha, de uma turma de aproximadamente 50 alunos que estudam numa faculdade onde ele faz medicina, aproximadamente 25, aproximadamente a metade, são alunos que estão lá ou por conta do FIES ou do ProUni. Nós estamos falando de um valor significativo que é colocado com investimento público para garantir a estas pessoas esta condição. Eu acho que isso tem algo que nem o governo planejou, senhor presidente. Por quê? Porque à medida que você tem o chamado andar de baixo, podendo acessar determinados cursos, eu falei aqui de medicina, mas poderia falar de engenharia, poderia falar de odontologia e de outros cursos, direito, etc. Nós passamos a ter profissionais que vêm de uma sensibilidade, de uma camada social, não é, que tem ascensão, que tem condições, inclusive, de ir trabalhar em regiões remotas do país, que tem condições de dar conta de situações como essa. Senador Raul, o que eu estou dizendo é que o grande debate que nós vamos ter que fazer, eu acho que essa é a minha interpretação, é esse debate sobre a qualidade de todos os serviços públicos. Todos os serviços públicos. É o transporte, é a educação, é a saúde, é a segurança. Veja, essa é a pauta. Essa é a pauta. Temos, inclusive, que rever a própria relação que temos com o servidor público. Né? Qual é a mesma remuneração adequada? Qual é mesmo a forma de relação em que esse servidor tenha motivação para prestar um bom serviço? Via Vossa Excelência citando o exemplo... E eu concluo já, senhor presidente, programas relacionados a essa área da assistência veterinária. Ou seja, o senhor mostrava, olha, a minha filha, se eu fazer um depoimento, minha filha trabalha com uma qualidade muito grande. Então, se para atender animais se exige uma qualidade muito grande, imaginar o atendimento ao ser humano, em todas as áreas. Então,
eu quero um transporte limpo, eficiente, adequado. Nós queremos ou não queremos ser um país desenvolvido? Um país desenvolvido presta serviço de qualidade. Então, esse conceito, eu acho que será o centro de debate nosso aqui. E, é claro, eu acho que temos que ter a coragem de também responder naquilo que depende exclusivamente dos políticos. Se há que fazer mudança, nós temos que fazer a mudança. Então, eu acredito que temos que trabalhar nessa linha. Por último, presidente, só para encerrar, eu queria aqui fazer 2 registros. Pelo tempo aqui eu vou apenas dar como lido, mas eu faço aqui uma homenagem a uma artista importante, 2 artistas importantes do meu estado, que é a cantora Maria da Inglaterra, uma mulher simples, enfim, e que nesse instante, inclusive, precisa de todo o apoio, não é, lá do nosso estado. E sobre... nós tivemos já vários outras pessoas, mas o Luan Batista, que é um jovem bailarino, não é, que se destaca agora, aliás, eu destaco aqui o governador Luiz Henrique, eu era governador na época, quando fizemos o convênio com o Balé de Bolshoi, tá certo? Estivemos com ele lá, inclusive na companhia do presidente Lula, e agora esse garoto piauiense, Luan Batista, como outros, se destacam também como grandes artistas do mundo. Então eu dou como lido essas 2 homenagens que faço aqui aos artistas da minha terra. Muito obrigado.